Bom dia, família. Bom dia. Glórias a Deus, porque no dia 16 pela manhã, eu não sei na sua escola, mas na escola que eu estou, todo professor que faz aniversário ganha o dia. Eu ganhei o dia no dia 16. Não? Sinto muito. Estava em greve? Misericórdia. Estava com a bandeirinha lá, assim, né? Mas tá bom. Amém. Queridos, a primeira coisa que eu fiz ao acordar, além de abrir os olhos, foi agradecer a Deus por mais um ano de vida. Porque nós ocidentais comemoramos a data do aniversário como uma data festiva. Oriental não faz isso, oriental comemora a data de morte. Mas agradecer a Deus por mais um ano que Ele nos deu, por mais um ano que Ele nos concedeu estarmos aqui nessa terra, é para verdadeiramente nós fazermos a diferença no lugar que nós estamos. Isso é um ponto pacífico na vida de todo cristão. A pregação tem a ver com isso. Tem a ver com isso porque uma coisa que me incomoda muito é sermos chamados pelo Senhor e não fazermos diferença aonde nós estamos. É sermos incomodados pelo Senhor para fazer alguma coisa e não realizarmos e não fazermos essa diferença onde nós estamos. Ontem eu estive num casamento, a Elisa Soares casou ontem, e eu estive lá na INVP, na Vida de Piedade, revi muitos irmãos, muita gente querida, e eu ouvi uma coisa que me entristeceu muito, muito mesmo. Zé Roberto, você está fazendo muita falta aqui. Enquanto você esteve aqui conosco, nós tínhamos um pouco do conhecimento. Eu fiquei olhando para as pessoas que me disseram isso, eu fiquei olhando assim e tal, meio constrangido, mas ao mesmo tempo me causou tristeza, por saber que num local tão grande não existe alguém que possa estar alimentando, vamos botar assim, alimentando um grupo de pessoas que se reúnem às vezes para festejar. O casamento, tinha muita gente no casamento. E o sentimento era de comoção, de alegria, de felicidade. Elisa estava belíssima, o noivo também. O casamento foi... A pastora Cláudia realizou o casamento assim, maravilhosamente bem. Foi uma coisa maravilhosa. Mas, no entanto, porém, eu ao passar os olhos naquela... Eu posso falar isso porque eu me sinto livre de falar. Passar os olhos naquela suntuosidade daquela igreja, passar os olhos naquela beleza que é toda aquela igreja, eu me senti assim, impotente em relação a tudo aquilo. Tanta beleza, tanto conforto, tanta coisa bela para se olhar, mas não tem o essencial que existe aqui. Eu fiz uma comparação ontem. Não existe o essencial que existe aqui. Uma igreja que está de portas abertas praticamente todos os dias da semana. Segunda-feira nós temos aqui um seminário teológico. Durante o dia se atende aqui, origami, abençoar-te, enfim. Na quinta-feira nós temos culto. Na quarta-feira, encontro de casais, oração pela manhã, e quem dá mais? Missiologia, está de portas abertas, e eu conheço igrejas que brigam por estar com suas portas abertas. Amados, como é triste nós vermos certas comunidades com todo o aparato físico pronto, mas não fazem nada.
não fazem nada. O tema da pregação desta manhã é: que tipo de vaso você é? Todos nós que fomos chamados para realizar a obra na casa do Senhor, todos nós que saímos hoje pela manhã com um pouco de frio, não é? Saímos do conforto do nosso edredom, tomarmos aquele banho frio. Não, eu não tomei banho frio. Aqui, sair do conforto do nosso banho quente, sair da nossa casa, enfrentarmos às vezes um trânsito ruim, estarmos aqui numa igreja local. Somos poucos esta manhã, é uma grande realidade. Mas enquanto você está aqui, você tem que ter a noção plena que o Deus que nós servimos está aqui também. E nós cantamos um louvor que para mim é um dos louvores mais que me transporta à glória eterna. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. O refrão declara: queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Entregamos a Deus em canção a nossa vida, confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o nosso Deus eterno. Amados, esse louvor me transporta à eternidade. Imagine o dia que a igreja estiver reunida a noiva estiver reunida com o seu noivo, anjos e arcanjos prostrados diante dele, querubins e serafins inclinados diante da tua presença, e nós, igreja. A Bíblia não faz muita menção disso, mas fala menção que a igreja o louvará com louvor de excelência. O nosso destino, a pregação não tem nada a ver com o que eu estou falando, mas o nosso destino é louvar. Então, por que nós, às vezes, como estamos louvando, às vezes eu vejo olhar no relógio, às vezes eu vejo, quem está aqui na frente também vê isso. Às vezes eu vejo pessoas olhando para o teto, mas isso não é só privilégio dessa igreja não, é de várias igrejas que eu passo. Eu já escutei até o seguinte, estava no 5º louvor, esse louvor não vai terminar não. Complicado, porque a pessoa não retém a realidade de que você e eu estaremos num céu de glória, louvando pela eternidade aquele que deu a sua vida, o seu sangue por sua igreja. Mas vamos à pregação, em nome de Jesus, senão eu começo a falar isso, eu vou até meio-dia. Mas amém. Amados, abra sua Bíblia em Romanos 9, do verso 19 ao 23, vamos ler essa palavra e depois vamos entrar num período de oração, em nome de Jesus. Romanos capítulo 9, versículo 19 ao versículo 23. Amém? A palavra do Senhor nos diz assim: tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu, homem, para discutir com Deus? Porventura pode o objeto perguntar o que o fez, por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Que diremos, pois? Se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado por esta manhã, obrigado porque nós estamos aqui reunidos nesta comunidade local, verdadeiramente louvando o Teu nome, e faremos isso, Senhor, até o dia que o Senhor chamar a Tua noiva. Nos conceda, Senhor Deus, esta vontade, nos conceda, Senhor Deus, esta forma de vida,
de estarmos diante de Ti com integridade de coração, de alma, de espírito, porque verdadeiramente, Pai amado, o Senhor nos chamou e nos chama para fazermos diferença aonde nós estamos. E por isso, Senhor Deus, eu te peço, desvenda esta palavra diante dos nossos olhos. Fala nosso coração, Senhor, fala nossa vida, nos dá graça ao lermos esta palavra, nos dá sabedoria, Senhor Deus, conceda-me, Senhor Deus, a graça necessária para estar falando nesta manhã, que eu não fale nada de mim, que eu não tenha nada de mim aqui presente, Senhor, mas que o Senhor me tome e faça de cada um de nós um instrumento vivo, um vaso preparado, um vaso de honra, preparado para aquele dia, em nome de Jesus. É a isso que nós te pedimos, Pai Santo, para a glória do teu nome santo. Amém. 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 Amados, o apóstolo Paulo, ele, é verdade, vamos trazer aqui uma palavra exegética a respeito desse texto que eu acabei de ler. Esse texto fala exatamente da eleição de Israel. O capítulo 9, 10 e 11 fala a respeito da eleição judaica em relação à igreja. Mas uma pregação, ela pode ser colocada também nesses termos. Eu, quando estava lendo esses versículos aqui pela 30ª, 58ª, não sei aquela vez, e uma voz, uma luz acendeu. Sabe aquela luzinha do desenho que acende, pim, na sua cabeça assim? E eu, mais uma vez, falei, Senhor, nós fomos chamados para sermos instrumentos na tua casa ou fora dela. Nós somos, há poucas vezes aqui eu falei numa pregação que eu estou evangelizando um professor meu que é amante da filosofia. E quando o pastor Gilmar estava falando aqui na frente de Voltaire, de Nietzsche, Kant e outros mais, quando a gente começa a mostrar Jesus para alguém que estuda muito, Jesus é simplesmente mais um que possa somar. Não é aquele que vai lhe salvar. Mas eu estou ali, batendo todo dia na porta dele. Ele é meu coordenador, é um homem que sabe muito, estudou muito, alcançou o doutorado na Espanha, é um homem que ele fala 2 línguas, é uma sumidade no assunto que ele domina. Mas ele olha para a religião, para toda a religião, como mais uma que chegou para acalentar o coração daquele que é ferido. É isso que ele se refere. Mas eu estou ali, sempre quando posso, eu jogo um pouco do azeite que está no meu vaso sobre ele. A olhos humanos é impossível, mas quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus, não sou eu. Eu só sou o instrumento pelo qual derramo aquilo que o Senhor me dá. E aquilo que o Senhor te dá não pode ficar só para você. O apóstolo Paulo declara nesses versos aqui que a igreja romana, ela tinha uma vida espiritual em relação aos crentes. E que ele compara esses crentes com vasos de barro. Por quê? Os vasos de barro na antiguidade, no antigo Israel, prometo que não vou andar. Os vasos de barro no antigo Israel, e até mesmo no Novo Testamento, eles eram usados, eles tinham vários fins. Hoje, quando você quer um utensílio para guardar um café, um arroz, um macarrão, ou seja lá o que for, você vai ali no Amigão, não estou fazendo aqui nenhum merchandising, você vai numas lojinhas por aí e você compra aquele pote de plástico, você compra aquele pote de vidro. Mas quem já teve a oportunidade de cozinhar em panela de barro, sabe que a comida é mais saborosa. No antigo Israel, existiam os vasos para várias finalidades. Tanto para guardar a farinha, o azeite, o óleo, os utensílios,
como para usar para os fins que eram os fins menos nobres, que era para despejar dejetos. Esses vasos que eram usados para dejetos, eles ficavam fora de casa e eles eram usados no máximo, ao máximo, um mês. Depois eles eram jogados fora, quebrados, porque eles não usavam, não tinham outros fins. Paulo faz essa comparação: vasos de ira e vasos de misericórdia, vasos de bênção e vasos de maldição. A igreja, ela hoje é comparada como dotada de pessoas que são chamadas pelo Senhor para realizar alguma obra. E que obra é essa? Essa obra, ela pode ser em vários âmbitos, em vários cantos, em vários chamados que a igreja tem necessidade. Por exemplo, uma das necessidades mais prementes que a igreja necessita hoje é o evangelismo. E aquele que foi chamado para evangelizar, olha, todos nós temos a incumbência de falar de Cristo para alguém. Mas existem aqueles que foram chamados, que têm o talento pelo qual exercem esse dom. É uma obra importante na igreja. Mas uma das funções que durante o horário de culto, que na minha opinião é muito importante, é a portaria da igreja do Senhor. E quando eu digo portaria, é a portaria lá de fora. Eu fiquei um dia ou dois com o irmão Jaime, numa manhã, não foi, Jaime? Quantas coisas interessantes nós vimos ali. Pelo menos eu presenciei. Pessoas que passavam, olhavam. Pessoas que, eu posso vir aqui, eu posso entrar, eu posso vir ao culto. Eu estou passando por isso, estou passando por aquilo. Eu posso vir ao culto? Falei, Deus, como é importante esse local aqui. Porque é uma rua de muita passagem. Nós somos irmãs de uma igreja aqui do lado. E por que essa igreja tem tão pouca gente de manhã? Por que o público é tão pequeno? Às vezes as pessoas chegam nas portas da igreja passando algum problema. Problema esse em qualquer área de sua vida. Está na incumbência daquele que está no portão até a porta, ter o dom de olhar e ver, na visão do Espírito de Deus, que aquela pessoa está com um problema. E começar do local que ele está, começar a interceder, começar a orar. Porque nem todo mundo tem o dom da palavra. Nem todo mundo tem o dom do aconselhamento. Nem todo mundo pode abrir a boca, sentar com alguém e aconselhar por 15 minutos. Mas você pode orar. Você pode interceder. Você pode pedir a Deus por aquela pessoa. Às vezes, pelo olhar que a pessoa te lança, você pode ver o que ela está passando. O olhar fala. Não é só a boca que fala. Às vezes a boca fala coisas que não é nem edificante. O olhar fala. O olhar fala de alegria. O olhar fala de ira. O olhar fala de descontentamento. Fala de tristeza. Não é necessário você ser psicólogo para você entender isso. Basta você ter a unção do Espírito. Como está o seu interior? Como está o seu interior no dia a dia? Não é o seu interior durante 2 horas de culto na igreja, não. É o seu interior numa segunda-feira de manhã,
Como é que está o seu interior numa terça-feira, numa quarta-feira, numa quinta-feira que já está tudo aqui, ó, pronto para estourar, e numa sexta-feira? Existe um jornalista na Rede Globo que diz assim: ainda bem que é sexta-feira. Tem pessoas que vivem também falando isso. Ainda bem que é sexta-feira. Por que nós fazemos um culto no meio da semana? Há pastores que declaram que esse culto é para recarregar as baterias espirituais. E é mesmo. E é mesmo. Mas recarregar bateria espiritual, amados, desculpe qualquer coisa, é você todo dia estar ali com o seu Deus, na sua casa, no seu quarto, no seu banheiro, na sua varanda, na sua sala, seja onde for. Com o trecho da sua Bíblia, com a sua caixinha de promessa, que por incrível que pareça só tem palavra de bênção, você não tira nenhuma palavra ali, hoje levanta-te e enforca-te, ali não tem. Eu já há muito tempo abro o site da igreja e faço o meu devocional ali, ó, naquela palavra, ou então na Bíblia. No meu smartphone tem a Bíblia, e tem todo dia o texto do dia. E se vocês ainda não perceberam, às vezes eu compartilho o texto do dia no meu Facebook. Porque se aquele texto fez bem ao meu coração, ele vai falar bem também ao seu. Como é que está a sua vida? Como é que está o seu interior, vaso de Deus? Existem igrejas que são igrejas bem, que dão vazão ao Espírito de Deus, que é fogo puro. As pessoas se cumprimentam, e aí vaso? Não é verdade, pastor Anderson? E aí vaso? E quando o vaso está vazio? E quando o vaso não tem o que dar? E quando o vaso tem uma rachadura, aonde o óleo que entra, todo se esvai pela rachadura? E quando o vaso não quer ser cheio do Espírito de Deus, não quer ter a unção de Deus, e aí é onde acontecem as piores coisas, no arraial de Deus ou fora dele. Você sabe por que acontece, onde às vezes pipoca tantos escândalos no mundo cristão? A pipocagem, se é que eu posso usar essa palavra aqui, esses últimos dias, é a respeito de um pastor que faz uma obra em que muitos não podem fazer. Seu nome foi colocado na mídia assim como a pior criatura da humanidade. Por que de quando em quando acontecem os maiores escândalos em igrejas? Por que de quando em quando há um racha dentro de uma igreja? Por que de quando em quando existem corações entristecidos? É porque existem vasos de ira, literalmente sem fundo, ou com aquele buraco para escoar a água. Só que ao invés de escoar a água, vai-se todo o óleo da unção. E aí, acontece nos corredores da igreja, onde Provérbios declara que são raposas e rapozinhas, querendo devastar as vinhas. Sabe da última? Sabe o que aconteceu? Sabe o que aquele irmão falou? Sabe o que aquela irmã realizou? Sabe o que está acontecendo? Amados, eu quero falar uma coisa para você. A destruição dos alicerces de um local começa desta maneira. Ao escutar isso, ou você dá as costas,
ou você repreenda em nome de Jesus, porque esta é a visão maligna. Ontem eu estava saindo do casamento e eu estava no ponto do ônibus para pegar o ônibus. Me chegou um camarada do inferno e me disse assim: observe, o diabo conhece a sua vida, hein? Ele parou diante de mim e disse, olhou bem nos meus olhos e falou: eu sou o Satanás. Amanhã, observe bem, amanhã você vai falar aquilo que eu quero. Eu olhei bem para ele e falei: há muito tempo eu não faço a tua vontade. Há muito tempo eu fui lavado pelo sangue do Cordeiro, e você que está usando esta vida, você vai cair no último dia, em nome de Jesus. O camarada se colou na parede e foi saindo assim, ó. Sem gritar, sem fazer escândalo, não tinha ninguém no ponto, só eu e ele. Ele foi usado pelo próprio capeta para falar para mim. Não tenha medo quando o capeta falar para você, não. Porque quando ele demonstra que você terá derrota, se ele demonstra o teu pecado, eu vou parafrasear uma palavra do André Valadão numa canção que ele diz: se você ouvir Satanás te acusar, lembre que o futuro dele será no lago de fogo que arde com enxofre. Porque o futuro dele, ele se nega a conhecer, mas ele quer mostrar a nós o nosso passado, a nossa vida. Amados, não empreste a sua língua para Satanás. Não deixe ele falar por você. Abençoe ao invés de usar sua língua para falar de alguém. Porque isso destrói, isso entristece, isso quebra. À medida que nós vamos começar a querer destruir alguém, nós estamos emprestando a nossa vida a Satanás. E o óleo da unção? E como é que você quer ser usado por Deus em qualquer lugar, se você empresta a sua língua ao inimigo? Nos versículos 21 a 23, o Senhor fala de vasos de honra e misericórdia. O vaso de honra era utilizado para alimentação, para guardar óleo precioso e também para servir alimentos. Servia para necessidades especiais. O vaso de honra na antiguidade, hoje pela manhã eu estava me arrumando, eu estava vendo o filme da Record, o desenho da Record, e passou o desenho de Elias com a viúva de Serepta. Amados, havia uma seca na região. Ele chegou para a mulher e disse: faça um bolo para mim. Ela disse: mas eu estou com um pouco de farinha, um pouco de azeite, vou fazer para mim e meu filho, depois morreremos. Ele disse: faz para mim primeiro. Ela fez. Ele mandou ela pegar vasilhas, pegou com a vizinhança. O azeite só acabou de brotar quando as vasilhas também acabaram. Isso demonstra o quê? Que enquanto você for vaso, sua vida tem que estar sempre pronta para receber a unção de Deus. Porque quando nós pedimos, Ele concede. Você quer ser usado por Deus? Quer ser um vaso de honra e de misericórdia? Amém. Seja um servo. Se negue, tenha
filtre aquilo que você olhar. Tenha uma língua que filtre aquilo que você falar. Nossas palavras matam. Nossos olhares matam. Nossas atitudes esquartejam. Uma igreja santa, uma igreja preparada, uma igreja adulta é medida desta forma. Quando seus membros não são santos, mas procuram andar na terra como almas viventes, prontas para abençoar. Você quer abençoar alguém? Se dedique a ela. Quando nós ouvimos isso, a tendência é abençoar com dinheiro financeiro. Não. Às vezes uma bênção está numa palavra em que você fala, basta apenas uma palavra e você levanta aquela pessoa. Muitas das vezes, dentro da igreja, irmão, eu te amo em nome de Jesus, cura corações. Um simples abraço levanta. Você quer ser vaso de honra? Você quer ser vaso de misericórdia? Seja disponível para Deus. Tenha propósitos para com esse Deus. Faça a obra onde você está. Se levante diante das coisas. Pode se indignar, sim, diante daquilo que faz mal. As famílias hoje estão sendo colocadas em último plano. O Congresso Nacional, isso já era esperado, a América Latina quase toda já votou isso. O casamento de pessoas do mesmo sexo já é uma realidade no país. E a família? Aonde está? E a união entre um homem e uma mulher para gerar uma família, para que essa criança cresça e gere outra família? Aonde estará no futuro a continuidade da família? Mas isso tem que acontecer. Porque Cristo tem que voltar. E Satanás tem que reinar nessa terra por um tempo. O profeta Isaías declara que o anticristo terá aversão a mulheres, isto é, ele será homossexual. E a igreja, ela tem que andar sim, na contramão do mundo, sim. Eu vivo na contramão do mundo na universidade que eu estou. Vivo. Teve um debate sobre esse tema na semana de pedagogia na faculdade. E para minha infelicidade eu fui. Eu não digo infelicidade porque eu saí dali cuspindo marimbondo. Porque uma professora catedrática levantou-se na tribuna e disse: a família, aquela vozinha, a família hoje é pluralizada. Hoje a família precisa ter a referência de 2 mulheres, de 2 homens. Aí eu fiquei olhando assim para a cara dela. A bancada crente também estava ali, uns se olharam e tal. Eu pensei, Senhor, se ela der a oportunidade eu vou falar. E não deu outra. Ela falou durante 40 minutos. No final, ela, existe alguma pergunta? Eu falei, eu. Ela, pois não. Qual é a sua cadeira? História. Qual é o seu período? 6º. Pois não. Qual é o seu nome? José Roberto. Pode falar, José Roberto, qual é a sua pergunta? Eu falei, professora, não é pergunta, é colocação. A senhora falou da família pluralizada. E a família tradicional, aonde está?
A família tradicional, ela já existe desde que o mundo é mundo. E o homossexualismo acontece desde antes do Império Romano. Eu falei, eu sei. Mas a senhora está fazendo uma apologia à destruição da família tradicional, colocando a família pós-moderna, que a senhora nomeou como a família modelo para que reine sobre a sociedade de então. É isso que está se ensinando hoje nas universidades de filosofia. É isso que está se ensinando hoje nas universidades de humanas. Amados, nós temos que andar na contramão do mundo, porque será esta igreja que terá um encontro com o seu Deus. Será esta igreja que no último dia, naquele grande dia, ao soar da última trombeta, diz o apóstolo Paulo, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos. E se nós abaixarmos a nossa cabeça para que o mundo diz, nós vamos dizer, tá certo, pois tá certo, pois tá certo. Não está certo não, amados. Sabe por quê? 2 homens não podem gerar um filho, e 2 mulheres também não. Ah, pode sim, a inseminação artificial, pode sim, a barriga de aluguel, no caso de 2 homens, podem sim adotar. Essas são alternativas de concepção. Mas a concepção que o Senhor deu à mulher foi ser mãe e ao homem pai. Sabe por que no mundo animal só o cavalo marinho gera os filhos? Sabe por que o homem, o gênero masculino, não gera filho? Porque ele tem que sustentar aquela que está gerando. Porque ele tem que dar apoio àquela que ele está gerando. Você sabia que quando a mulher está grávida, o pai, quando tem contato com a barriga no dia a dia, aquele feto reconhece a sua voz quando ele fala? Você quer ser a bênção aonde você está? Tem uma vida preparada para se apresentar diante de Deus. Você tem sido o vaso de honra aonde você está? Mas Paulo também fala aqui do vaso de desonra e de ira. Nos versos 21 e 22, ele diz assim: ou não tem o oleiro direito sobre a massa para fazer, eu não tenho 21, ou não tem o oleiro direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar sua ira, dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de iras preparado para a perdição. Bem, esse texto aqui é um texto difícil de compreensão na teologia, porque ele declara que suportou, dando a conhecer, suportou com muita longanimidade. Não teria Deus o poder para acabar com o primeiro casal depois do primeiro pecado? Teria. Mas pela sua infinita misericórdia e pelo seu mistério, o mistério da substituição, ele suportou, como diz o apóstolo Paulo, com muita longanimidade, todo o percurso da história humana, se degradando, indo a cativeiro, clamando por Deus, Senhor, tira de cativeiro, depois volta para a idolatria. E aí vem povos que dominam certos locais, acontece a tirania, depois a criança que é gerada pelos olhos do Senhor Jesus,
é colocada em xeque. Eu estou falando da igreja. Ela é conhecida mais tarde como mais uma no Império Romano. E por séculos, ela domina, mata, extermina em nome de Deus. Mas Deus tem pressa, Deus tem fome que a sua palavra se cumpra. Levanta homens que são chamados reformadores da igreja, que lançam as bases do que hoje é, melhor dizendo, do que hoje deveria ser a igreja que nós hoje frequentamos, que nós hoje temos. Hoje nós temos uma igreja pós-moderna, igreja cristã pós-moderna. Aquele que lança suas bases na obra do Deus de Israel, esse tem por feliz. Porque hoje se faz festas na igreja em nome do paganismo, que é a coisa mais maravilhosa possível. Em setembro e outubro, nós temos o Halloween. Em algumas igrejas, nós temos alguma coisa falando sobre Halloween por aí. É uma inversão de valores. É uma inversão de visões. Vasos de ira, amados. Basicamente, no antigo pacto, era preparado simplesmente, como eu já mencionei aqui, como para jogar detritos. Em outras palavras, este vaso era chamado até, numa figura que hoje nós conhecemos, como pinico. Isto é, ele servia para despejar seus detritos. Seria uma vasilha para colocar coisas sujas. Numa casa desse tipo, o vaso era colocado em lugares, como eu falei, escondidos. Ele não podia aparecer. O apóstolo, ele fala que quem não faz a vontade de Deus é como um vaso de desonra. Existem pessoas que não fazem a vontade de Deus, estando na casa de Deus? Existem. Existem. É como foi falado na escola dominical, é fazer por amor. Você é chamado para alguma obra na sua igreja local? Glorifique a Deus, porque o Senhor te chamou. Não pergunte, o que vou ganhar com isso, mas o que posso fazer para somar no reino? Amados, é triste como nós vemos que pessoas que foram chamadas pelo Senhor fazem a questão de serem conhecidas como vasos de desonra, que são usados por um tempo pelo Senhor e depois é jogado num canto. Existem pessoas na casa de Deus que no passado já foram muita coisa. Já falaram, já pregaram, já cantaram, já evangelizaram. Só que hoje está sentada. Hoje não querem fazer nada. Porque no passado se entristeceram, porque no passado surgiu algum problema, porque aconteceu isso, aconteceu aquilo. É como existe uma pessoa que eu conheço, que já foi membro de uma igreja local, mas se entristeceu na igreja e hoje serve aos capetas. Já falou para mim, crente não vale nada. Eu entendo esse não vale nada que essa pessoa falou. Porque no passado, onde ela esteve, ela se entristeceu, ela viu coisas que não lhe agradou, e ela associou isso ao mal. Hoje ela acha que servir a Satanás é melhor do que servir a Deus. Está no mais profundo poço do lamaçal de Satanás. E odeia crente. Sabe por quê? Nós crentes não damos o testemunho que devemos dar. Nós crentes não glorificamos a Deus quando devemos glorificar. Eu fui num sepultamento uma vez de um filho de um amigo, filho único de um amigo.
A gente às vezes faz perguntas a Deus que nós não devemos fazer. Esse menino tinha a época ele tinha 17 para 18 anos, era um vaso na mão de Deus na igreja, tocava no coro da igreja, cantava, evangelizava, era uma bênção aquele menino, Henrique. Aquele menino era uma bênção na mão de Deus, pregava, tinha uma palavra boa para conversar e tal. E aquele menino um dia sofreu um acidente dentro do ônibus e veio a falecer. Morreu. Ficou internado durante 40 dias no CTI e morreu. Interessante que no sepultamento dele, muita gente, meu Deus, por que aconteceu isso com o Henrique? Tão abençoado e tal. Quando o caixão desceu, o filho único daquele moço, ele em lágrimas repetiu as palavras de Jó. O Senhor me deu, o Senhor me tirou, bendito seja o nome do Senhor. Aquilo calou todo mundo. Porque enquanto todos estavam ali lamentando a morte do Henrique, tão abençoado, tanta obra ele fazia fora e dentro da igreja, por que o Senhor tirou da terra tão cedo? Essa resposta só o Senhor tem. Às vezes nós não entendemos aquilo que estamos vivendo, às vezes nós vivemos situações que nos acometem, que nos traz tristeza, às vezes os problemas da vida nos traz tristeza, seja ele de que ordem for. A nossa tendência é olharmos para Deus e dizer, Senhor, por que isso está me acontecendo? Nós não temos a intenção jamais de olharmos para o Senhor e dizer, Senhor, para que eu estou vivendo isso? Me ensina! Me ensina a viver no vale, para que quando eu estiver no monte, eu possa te olhar da mesma forma. Por que adianta olharmos a Deus de maneira boa somente quando estamos no monte, quando estamos com um emprego bom, com dinheiro na conta bancária, com uma família estruturada, com todo mundo abençoado, a enfermidade não passa nem na janela? Tudo está bom, glórias a Deus, aleluia. Mas quando vem a prova, quando vem o deserto, quando passa no funil, quando é esfregado pelo bombril, isso é meu, agora. Quando o crente passa no deserto, amados, toda palavra, que você lê essa palavra aqui, principalmente no Antigo Testamento, Deus falava, é quando se estava no deserto. O próprio apóstolo Paulo, depois de cair do cavalo, o pastor Gilmar falou sobre isso aqui muito bem, na verdade, ele precisou ser levado ao deserto da Arábia, para que aí ele pudesse descer até o mais profundo poço, e saber que tudo aquilo que ele havia aprendido no judaísmo, não passava de ritos e de costumes. Que o Cristo que foi revelado a ele, na estrada de Damasco, era aquele Cristo que ele tinha que conhecer. E por isso que ele foi o maior escritor de cartas, de epístolas do Novo Testamento. Porque ele se preocupava, ele queria saber, ele escrevia, ele fundava a igreja, saía, mas se preocupava. Você quer ouvir a voz de Deus? Quer ser bênção onde você está? Não é preciso estar no vale 24 horas por dia, não. É descer um pouquinho do palco. Há muito crente que vive no palco. Eu sou o tal. Eu quando falo, a multidão se cala. Não, gente, não é isso. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha aquele que edifica. Você pode ser doutor em divindade, MDD, PhD, e por aí vai. Sabia que as maiores pataquadas teológicas saem dessas pessoas?
Estudam tanto que negam a Deus. Estudam tanto que não têm experiências com esse Deus. Cave experiências com Deus. Tenha experiência com esse Deus que nós servimos no dia a dia, no andar na rua, no dentro de casa, na escola, na faculdade, no trabalho, na igreja. À medida que nós temos experiências com Deus, seja em que área for, a nossa fé, ela é melhor alicerçada. E aí nós vamos querer que aquele que está à nossa volta tenha a mesma experiência. Olha, gente, eu tenho um propósito com Deus. Eu não tenho nem muita intimidade com essa irmã, mas eu sei que Deus pode fazer. Eu falo da esposa do Carlão. Amados, ser crônico renal, humanamente falando, é impossível a cura. Às vezes até mesmo um transplante não é sinônimo de cura total. Eu já conheci pessoas que, crônico renais, que passaram por 2 transplantes e os 2 falharam. Mas também conheço pessoas que fez transplante e vive hoje uma bênção de vida. Mas eu também conheço um Deus que pode tocar no rim e fazer daquele rim inibido funcionar normalmente. Porque o profeta Elias, quando passou o período na casa da viúva de Serepta, o filho daquela viúva morreu. É um texto intrigante. Deus mandara Elias sair de Israel, do local onde ele estava, das mãos de Jezabel. E ele até disse, mas Senhor, Serepta, como quem diz assim, o que eu vou fazer naquele lugar? E ele obedece a Deus e vai. Tem a primeira experiência de multiplicar a farinha e o azeite daquela viúva. Detalhe, uma viúva em Israel era uma das figuras mais intrigantes da lei de Moisés. Ela precisava ser assistida pelo rei, coisa que não estava acontecendo no reinado de Acabe. E depois da multiplicação da farinha e do azeite, o filho daquela mulher morre. Por que o filho? Porque aquele menino, ele cresceria e já no 16, 17 anos, ele já ajudaria a mãe a ter comida dentro de casa. Aquela criança morrendo, a viúva literalmente também morreria. E aquela criança morreu, e ela sai e diz para o profeta, meu filho morreu. E ele entra, se deita sobre o corpo daquela criança. Não, isso é Eliseu. Ele ora e Deus ressuscita aquele menino. E quando eu li o texto, quando eu vi o desenho essa manhã, eu falei, Senhor, Jesus fez algo semelhante com Tabita. E por que nós não temos uma experiência, um pouquinho que ela seja, um pouquinho só, que ela seja? Eu sou, desculpe o termo, que não faz parte de um púlpito, eu sou tiririca com essa situação. Eu disse para o Senhor, Senhor, existe um propósito de oração para a vida desta moça, e eu vou orar por ela até o Senhor curar. Eu vou dar um de Jacó. Não te deixarei enquanto não me abençoares. Você quer um propósito com Deus? Ore! Está demorando? Ore! Está demorando? Ore! Está demorando? Ore, 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 ore! Até ver aquilo acontecer. Nós não temos tantas experiências com Deus porque nós não temos tempos de orar.
Essa é a grande verdade. Ou não queremos, não lemos a palavra, não sabemos que nela está expressa. Não lemos que, devido a uma fuga de um escravo, o apóstolo Paulo ganhou o seu senhor, o senhor desse escravo. Estou falando de Filemão e Onésimo. Todas as situações que acontecem à nossa volta, amados, nós temos que ver o lado bom dela, porque nós temos a tendência de ver só o lado ruim, o lado mau dela. Eu posso dizer uma coisa para vocês? Eu tinha um bom emprego, eu vivi uma vida que só Jesus, eu tinha 2 salários por mês. Quem tem que dar 2 salários por mês? Ninguém. A não ser que você dê aula em 2 colégios, né? Aí é outra história. Mas eu trabalhava num emprego só, tinha um salário no dia 1º e outro no dia 19, era uma bênção. Eu chegava em qualquer lugar, eu quero isso, eu tenho dinheiro, eu posso comprar. E Deus cortou essa fonte. Pá. Eu confesso para vocês que eu fiquei um período da minha vida bem turbado. Falei, Senhor, fui reduzido a isso. Só que o Senhor me tratou. E como tratou? Ele me fez ver coisas que eu não via. Quando é que você fez uma faculdade particular sem trabalhar? Quando é que você te coloquei em certos lugares para falar de mim? Eu estava dentro de uma empresa federal dando aula de francês e a minha aluna estava doente. Ela estava doente, toda inchada, pipocada. E ela virou para mim e falou assim, professor, eu só vim à aula para não perder, porque eu vim aqui hoje na empresa até para pegar a minha licença. O médico me deu a licença, eu vou fazer tratamento, eu não sei nem o que é isso e tal. Falei para ela, fulana, você crê em Jesus? Ela falou, creio. Sei, Nossa Senhora. Eu falei, Jesus, misericórdia. Aí, você crê em Jesus? Ela falou, creio sim. Você crê que Jesus pode curar? Creio. Eu falei, esse é o pressuposto, é o primordial para que você receba a cura. Você já foi curada por Deus? Ela falou, não. Como é que é isso? Eu falei, você quer saber? Eu falei, Jesus, é contigo. Eu orei e falei, Senhor Deus, segundo a tua palavra que diz que se nós colocarmos as mãos sobre o enfermo, ele seria curado. Cura fulana. Que esse inchaço, eu estava cheia de pintinha vermelha, essas pintinhas sumam, que essa licença seja cancelada por doença em nome de Jesus. Ela agradeceu. No dia seguinte eu voltei para a empresa para dar aula. Quando eu chego no corredor, está ela assim para mim, oi! Aí eu olhei para ela, eu fiquei surpreso. Eu falei, Jesus! Aí ela virou para mim com os olhos cheios de lágrimas e falou, professor, cheguei em casa ontem, depois do banho olhei no espelho e não tinha mais nada. Eu falei para ela, vem para cá. Entramos numa sala, falei assim, fulana, você reconhece Jesus como o Senhor da sua vida? Ela, reconheço. Você quer recebê-lo agora? Falei, quero. Vamos ajoelhar. Ajoelhamos, entreguei a vida daquela moça para Jesus naquele dia. E o Senhor me falou, te tirei de um local, tenho te colocado em locais para fazer a minha obra. E eu não estava vendo isso.
É bem notório, queridos, que o meu poder aquisitivo diminuiu de 100 para 25%. Mas se eu disser aqui que me falta alguma coisa, eu estou mentindo. Porque não falta nada. Pelo contrário, a cada dia que passa na minha vida, eu vejo o Senhor me sustentando dia a dia. Eu não tenho que falar desse Deus, porque Ele é bom, Ele é fiel, Ele é grande e é poderoso. Você pode aplaudir esse Deus? Aleluia! Concluindo, Deus refaz a nossa vida nova em todas as situações. De um vaso de desonra num vaso de honra. Eu conheci gente no mundo que foi um instrumento usado pelo capeta no mundo. Só que hoje é um instrumento usado pela mão de Deus. O Senhor chama a existência coisas, amados, que não existem. Não devemos questionar a Deus em nada. Essa é uma grande realidade. Porque Ele é fiel e justo para nos conceder aquilo que Ele acha que devemos ter. Existe um ditado no mundo que diz, que eu não sei bem esse ditado, não há mal que nunca dure, nem bem que nunca se acabe. Mas, traduzindo isso para o cristianismo, eu quero dizer uma coisa: nós servimos a um Deus que não permite que seu servo fique no deserto toda a sua vida. No deserto Ele sustenta? Sustenta. Ele fala? Fala. Ele faz a obra? Ele faz. Mas Ele também há de colocar esse servo no monte quando chegar o dia dele. E por que questioná-lo? Amados, o Senhor declara, lá em Jeremias 18:4, não vamos abrir lá? Jeremias 18:4, para nós encerrarmos a nossa palavra desta manhã. Uma palavra light. Glória a Deus. 18, verso 4. Às vezes nós questionamos a Deus em certas coisas, mas observa o que o profeta declara. A partir do verso 1. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo, dispõe-te e desce à casa do oleiro. Jeremias 18, 1. E lá ouvirás as minhas palavras. É bom ouvir a palavra do Senhor. E ele declara, Jeremias fala, desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre rodas. Sabe como é que alguém faz vaso? Bota o barro sobre um instrumento, onde ele tem uma roldana no pé, e ele vai naquele pedal, e aquela base vai rodando, e aquele barro vai rodando, ele vai moldando aquele barro num vaso. Observe bem. Como o vaso do oleiro fazia de barro, lhe estragou na mão. Como ele se estragou? Ele poderia, na hora de estar moldando, o vaso poderia pender para um lado, ou pender para o outro, ou ressecar e rachar. Tornou a fazer outro do barro, dele outro barro, segundo o quê? Bem lhe pareceu. Na sua tradução está o quê? Conforme a sua vontade. Amados, não importa que se nós no passado tivemos algo em nossa vida que nos marcou.
O que importa é que hoje em Cristo você é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Não importa que você às vezes se olha no espelho e diz: ah, não sei fazer nada, sou tão pequeno, não sei falar, não sei orar. Troque o repertório. Primeiro, você não é pequeno, você serve um Deus grande. Segundo, não é você quem faz, é o Espírito Santo quem te dá a base para fazer. Terceiro, não é você que com a sua eloquência maravilhosa vai falar a plenos pulmões, é o Espírito Santo que vai te dar a palavra. Isso acontece com muitos pregadores, que prepara a palavra durante aquela semana toda, ora, faz propósito, sobe monte, faz jejum, e no púlpito o Senhor muda a palavra toda. Eu sou vítima disso. Tanto é que eu já aprendi a lição. Eu primeiro oro sobre a palavra. Oro sobre a palavra. E mesmo assim, às vezes ele muda muita coisa. Porque é Ele quem quer fazer. Não sou eu que vou fazer. Eu gostaria de orar nessa manhã. Vamos ficar de pé? Aleluia. Nós temos que entender que a caminhada do cristão não tem curvas e nem atalhos. É uma reta. Essa reta, muitas das vezes, ela pode ser plana, pode ter montanhas, pode ter barro, lama, pedra, espinho, fogo, arame farpado, rosas, grama. Seja o percurso que for, não saia 1 milímetro deste caminho que o Senhor colocou para a sua vida. Não se desvie 1 só milímetro, porque Ele é fiel e justo para te dar, além de vitória, vida. E fazer com que você veja seus filhos crescerem, os filhos dos seus filhos crescerem, e depois te recolher em paz. Isso é promessa bíblica. Igreja de Jesus, oremos a Deus. Pai, queremos te louvar porque o Senhor tem nos concedido uma vida que nós possamos suportar. Quero te agradecer, Senhor, mais uma vez, por mais um ano de vida do pastor Gilmar, por mais um ano de vida, Senhor Deus, que ele verdadeiramente tem se colocado para fazer tua obra. A bênção que eu te peço, Senhor, sobre a vida dele, seja estendida para a família também. Que ele possa ter verdadeiramente uma experiência contigo, em que o Senhor toque no seu estômago e lhe cure, em nome de Jesus. Pai, que jamais falte óleo sobre a cabeça deste homem. Que sobre a família dele repouse a mais grata unção. Que ele e Ana Paula possam ver seus filhos crescerem, seus netos brotarem, os filhos dos seus filhos crescerem debaixo da tua mão. Isto se o Senhor não voltar antes. Mas, ó Deus, em nome de Jesus, que sobre ele recaia ainda mais o Espírito de unção, de graça,
e de súplicas. Muito obrigado, Deus de glória, mais uma vez, porque o Senhor me concede vida. Pai, que esta caminhada que o Senhor tem colocado sobre mim, que eu não tenha nem vontade de olhar nem para a direita nem para a esquerda, não procurar atalhos, mas só diante de Ti, somente por Ti, para a Tua glória. Nos ensina, Senhor, ensina a comunidade cristã Nova Vida a olhar a Ti e ver que ser um vaso de honra é um privilégio na casa de Deus. Abençoa cada um que aqui está, Senhor, para que verdadeiramente, Pai Santo, ao decorrer da semana, no culto da noite, possa haver manifestações da Tua obra neste lugar, em nome de Jesus. Se há alguém aqui nesta manhã, Senhor Deus, que precisa de cura no seu corpo, traga cura, manifeste o Teu poder sobre a vida do pastor Antônio da mesma forma, Senhor. Ministra sobre ele com graça em nome de Jesus, para que o percurso que ele tem que percorrer venha a ser suave, venha a ser abençoador, porque verdadeiramente, Pai Santo, o Senhor chamou esse homem para abençoar, não para estar acolhido entre quatro paredes. Fortalece a vida diaconal desta igreja, Santo Deus. Fortalece cada diácono, à medida que eles possam, ó Deus Santo, se levantar no mundo espiritual para realizar a Tua obra. O Senhor possa usar deles como vaso de honra, em nome de Jesus Cristo. Pai Santo, sobre cada ministério desta igreja, levanta a Tua mão e dá graça, Senhor, da vitória, da unção, da vida, em nome de Jesus. E prepara, Senhor, corações neste lugar, porque o Senhor tem a obra de trazer ainda esta igreja com pessoas, essa igreja, Senhor Deus, no futuro próximo. Profetizo aqui nesta manhã que essas cadeiras vazias serão poucas, pessoas ficarão de pé sobre os corredores laterais dessa igreja, em nome de Jesus, Senhor. Mas para isso, Senhor, nos ensina a ser bênção, nos cure e nos abençoe, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Aplauda ao Senhor.